Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então eu quero ler com você Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: Tudo posso em Cristo que me fortalece. A palavra de Deus, ela é concebida no nosso coração, depois formada pela língua e falada com a nossa própria boca. Ela torna-se uma força espiritual que libera a habilidade de Deus dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. Quando Paulo disse aqui, tudo posso em Cristo que me fortalece, o coração, ou seja, o espírito de Paulo, ele havia recebido a palavra de Deus. E não foi a capacidade de Paulo o que fez dizer isso, mas sim a capacidade de Deus formada nele pela palavra. Então a sua boca falou a partir da abundância do seu coração. Então no momento em que Paulo teve o encontro real com Cristo, Paulo compreendeu, entendeu a palavra e ele disse: tudo posso em Cristo que me fortalece. Então aqui Paulo, ele entendeu que a capacidade dele não vinha dele, mas vinha de Deus. Quando ele compreendeu a palavra, e a boca fala do que o nosso coração está cheio. Aqueles que dizem que podem e aqueles que dizem que não podem estão ambos corretos, porque as palavras são a coisa mais poderosa do universo. A gente não tem, muitas vezes, o conhecimento do poder que tem a palavra. Por que a palavra de Deus diz que o meu povo sofre e perece por falta de conhecimento, de conhecer as escrituras, de conhecer ao Senhor? A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, gente. Prosseguir, praticar, ler a palavra, ir para o secreto, jejuar, orar, meditar na palavra, buscar ser banhado pelo óleo da unção. E a gente vê em João 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a gente precisa aprender a usar as nossas palavras com mais eficácia. Lembra do devocional de ontem que eu falei? Que o diabo só age na nossa vida enquanto a gente der permissão. Então, é através da tua palavra, você dando a ordem, em nome de Jesus, ele tem que sair. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E nós só resistimos quando nós estamos sujeitos à autoridade de Deus. Quando nós usamos a palavra, usamos o nome de Jesus com a autoridade que ele nos deu. Ele disse: em meu nome. Em meu nome, Jesus falou isso. Então, tenha convicção de que quando você ora em nome de Jesus, você entra no Santo dos Santos. De que quando você dá uma ordem para o inferno em nome de Jesus, o inferno tem que bater em retirada. Satanás tem que se retirar, ele tem que sair. É uma ordem que foi dada. Então, nós precisamos entender que hoje muitos cristãos foram feitos cativos pelas próprias palavras que saíram das suas bocas. Quantas pessoas vivem confessando que são doentes? É meu, é minha, a minha isso, o meu aquilo. Quantas pessoas vivem cativas pela sua própria boca dizendo: eu não tenho dinheiro, eu não posso pagar isso, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Cativas pela sua própria boca. É ela que está confessando que ela não tem, que ela não pode.
É pela nossa boca, gente. É pela nossa boca que a gente gera vida ou gera morte, bênção ou maldição. Pela oração da sua própria boca, muitos se colocam em uma posição a partir da qual não podem receber de Deus. Por que a palavra diz pedis e não recebeis? Porque pedis mal. Muitos pedem mal para usar nos seus próprios deleites, mas outros, como murmuram, reclamam, eles se colocam na escassez, na miséria. Quando a pessoa ela diz que ela não tem, a palavra diz que Deus é o dono do ouro e o dono da prata. E você é o quê? Filho do Pai, filha do Pai. Então, você é herdeiro de tudo. Não diga que você não tem, não diga que você não pode, que isso não é para você, não tem jeito, não é só para o outro. Não diga mais isso. Pelas próprias palavras você está se condenando e você está indo ao contrário do que fala a palavra. Paulo disse aqui: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele podia. Paulo passou por cada luta, cada adversidade, cada problema, cada situação. Foi perseguido, deixou de ser perseguidor para ser perseguido. E ele pregou a palavra, ele pregou o evangelho. Ele fez o ide, a qual ele foi chamado. Paulo foi lá e pagou o preço. E ele disse que se ele morresse, para ele era lucro, porque ele sabia para onde ele ia. E aqui diz mais, gente. Todos nós já fizemos isso em um momento ou outro, usando a nossa língua para formar as mesmas palavras que nos derrotaram. Você já parou para pensar nisso? Que a nossa própria língua, muitas vezes, ela gerou derrota. Quando você está estudando, eu vou usar um exemplo aqui, para um concurso. Vá convicto, eu vou passar, eu já passei nesse concurso. Não adianta nada você se matar estudando e dizer, eu vou lá fazer esse concurso, mas já sei que não vou passar. Não faça. Você está perdendo tempo se matando estudando. Para quê? Se você mesmo já declarou, já confessou que você não vai passar. Então não perca o seu tempo. Você já parou para analisar isso? Que a sua língua, ela mesma já formou palavras que te derrotaram ou que ainda estão te derrotando. Pare e reflita. A boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes aquilo que o coração está cheio, gente, é um veneno que é destilado. É mágoa, é ódio, ressentimento, rejeição, murmuração, ingratidão. E isso está derrotando. E isso está fazendo com que muitas pessoas lancem essas palavras. E isso vai sendo escrito no mundo espiritual. E nós já chegamos até a orar de forma contrária à palavra de Deus. Oramos derrota e recebemos o quê? Derrota. Quando Paulo disse aqui, posso todas as coisas, tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo posso. Não era qualquer coisa. Isso sim, isso não. Ele estava dizendo que ele podia. Paulo diz aqui, tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo, era tudo. Tudo é tudo, gente. Não é qualquer coisa, isso aqui eu não posso, não. Tudo. Paulo disse isso. Perdão. Oramos o problema e ele se tornou maior, porque afinal, até mesmo a oração produz segundo a sua espécie. Então não ore errado. Se você está passando por uma luta, coloque o problema diante do Senhor e diga, Pai, eu estou colocando nas tuas mãos, que o Espírito Santo me dê sabedoria
Sabedoria, Pai, para lutar com as armas da tua palavra. Para lutar, por que é importante a gente congregar, a gente ouvir a palavra? Porque no momento em que você estiver passando por uma dificuldade, uma adversidade, uma luta, uma tribulação, nós vamos passar, a palavra diz. No mundo tereis aflições. Tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente vence através da palavra que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Ele nos traz à memória aquela palavra que a gente ouviu, e é naquela palavra que você vai orar, para que aquele inimigo ali seja derrotado. Então, ore em cima da palavra que você recebeu. Seja sábio. Não faça oração de tolo. Seja sábio, como nós aprendemos lá em todo o estudo de Provérbios que nós fizemos. Em Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, Jesus aqui, ele estabeleceu uma grande verdade sobre a lei espiritual. A palavra de Deus é a lei espiritual. Ela funciona tão certamente quanto qualquer lei natural. A palavra de Deus, gente. A palavra diz o quê? Que toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia. Ela prospera para aquilo que Deus enviou. Então é assim. Entenda, gente, de uma vez por todas, que toda palavra que sair da nossa boca, ela deve gerar vida, ela deve gerar bênção. Aqui, né, a palavra diz em Provérbios 29, 18, diz assim: não havendo profecias, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que é a lei? É a palavra. A profecia, gente, a falta de profecia é a falta da palavra revelada de Deus. Sem a palavra de Deus, as pessoas ficam soltas. Isto é, segue o seu próprio caminho, vivem sem restrições. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, então não existe atalho. Não existe outro caminho. O caminho é Cristo. A verdade, nele não há mentira. E quem vive de mentira é filho de Satanás, não é filho de Deus. A palavra diz que ele é o pai da mentira. E diz mais, e a vida. Ele nos deu vida e vida em abundância, e Satanás veio para quê? Matar, roubar e destruir. Esse é o plano do diabo. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, creia nisso. Tudo que você pedir em oração, crendo, Jesus disse, você recebeu. Crendo. Quando você orar, você tem que crer que você já recebeu, senão não adianta nada a pessoa orar. Ela só vai ficar com dor no joelho. Ela só vai ficar ajoelhada ali ou caminhando para lá e para cá, não sei a forma como você ora, né? Mas ela vai se cansar. Se ela não crê, não adianta ela orar. Tudo que ela pedir, crendo, ela vai receber. O justo vive pela fé. O meu justo vive pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, se não houver a palavra, gente, se não houver profecia, a palavra revelada de Deus, o povo se corrompe. E quantas pessoas estão corrompidas? Por quê? Porque deixaram de congregar, deixaram de ouvir a palavra e se corromperam. Voltaram a beber, voltaram para as drogas, voltaram a adulterar, pecar, mentir e por aí vai. Quando a palavra falta, a pessoa se corrompe.
Quando a palavra falta, a pessoa volta a ser escrava. E ela começa a se tornar escrava, cativa pela sua boca, pelas palavras que ela fala, pelas palavras que ela confessa, por aquilo que ela declara. Então não olhe com os olhos naturais, não olhe. Olhe com os olhos da fé. Lembra que eu falei no devocional anterior? Que quando me ligavam e me davam um relatório de como estava o meu pai quando ele era vivo, eu disse: está repreendido em nome de Jesus. O meu pai não vai para fonoaudióloga. Ele vai lá só para ganhar alta. E foi o que aconteceu, gente. A palavra. E eu fui toda vez eu confessando a palavra e o diabo usava a boca de alguém para me dar sempre uma notícia contrária. E eu fiquei firme em nome de Jesus. Está repreendido, Satanás. É assim. A palavra diz assim. Nós precisamos orar assim, gente, em cima da base da palavra. Você recebeu uma palavra, ore em cima dela. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tudo posso. Então eu posso tudo. Eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então fique com isso. Fale isso, declare isso, fale isso para você todos os dias, se olhando no espelho. Fala que você é sacerdócio real, nação eleita. Fala, declara, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Eu sou mais que vencedor. Eu sou filho, eu sou filha. Declare a palavra, confesse aquilo que Deus diz a teu respeito. E não o que o mundo fala e não o que Satanás fala. Mas fique com o que diz a palavra. Se Deus diz que eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, Satanás. Eu já venci. Deus já abriu essa porta para mim. Declare, confesse, creia. Tudo que você pedir, crendo, você vai receber. Se você não crer, não vai. Você só vai jogar palavras fora. Só isso. E a gente precisa entender que, vou usar o exemplo aqui da eletricidade. A eletricidade, ela é muito útil, ela é uma bênção, né? Só que se a gente não souber usar e ter certos cuidados, a pessoa pode tomar um choque, ela pode morrer, ela pode se queimar. Só que, no entanto, a mesma força pode queimar, matar e destruir, se a lei que governa não for aplicada. Se a lei, a palavra, não for aplicada na nossa vida, espiritualmente, nós estamos mortos. A letra mata. Não adianta eu ter a letra, eu saber a Bíblia toda, eu querer discutir com os outros sobre a palavra. Ah, não, isso aí eu sei. Mas se eu não praticar, de nada adianta. Profecia são palavras lançadas à frente. Se não tiver profecia, o povo se corrompe. Então nós precisamos lançar a palavra na nossa vida, lançar a palavra na vida dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso negócio, em tudo. E o mesmo, gente, acontece com as palavras que saem da nossa boca. Elas trabalharão para você, para lhe dar a vitória na vida, se você controlar essas palavras e as levar à obediência à lei espiritual, que é a palavra de Deus. As palavras governadas pela lei espiritual se tornam forças espirituais trabalhando a seu favor. As palavras fúteis
também trabalham contra você. Por que a palavra diz? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra que não serve para nada. Que não saia da nossa boca palavras que não sejam para edificação. Para crescer, edificar, crescer, gente. Evoluir. Que não saia da nossa boca palavras que sejam para amaldiçoar, palavras que sejam para denegrir, mas que saiam palavras de bênção, palavras que vão trabalhar no mundo espiritual ao nosso favor. O mundo espiritual é controlado pela palavra de Deus. O mundo natural deve ser controlado pelo homem que profere as palavras de Deus. A palavra de Deus é o poder criativo. É a palavra de Deus que cria todas as coisas quando nós oramos. Aquilo que nós oramos é gerado. Como que Deus criou todas as coisas? Falando. E haja sol, e haja lua, e haja o firmamento, divisão entre o dia e a noite, e haja isso, e haja aquilo. Deus criou tudo falando. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus falada é o poder criativo, é o poder que cria, é o poder que gera, é a palavra que gera vida. Então gere vida, que o teu coração seja cheio da palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, diz o salmista. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É isso que a palavra deve ser na minha vida e na tua vida. Luz, lâmpada. A lâmpada, a luz, ela serve para clarear. Ela clareia o caminho. Ela clareia a nossa vida. Os nossos pés nos impedindo de tropeçar, de cair. A lâmpada nos faz enxergar, gente, a palavra, a verdade. Que os nossos olhos sejam abertos sempre para a verdade, que os nossos ouvidos ouçam a verdade, não as mentiras que o mundo profere. Então, guarda esta palavra no teu coração, gente. Portanto, até as palavras das nossas orações, elas deveriam ser escolhidas cuidadosamente e faladas com precisão. Muitas vezes nós oramos, Senhor, já orei isso e não está funcionando, Senhor, tal isso, tal aquilo. Nem parece uma oração, é uma lamúria. E Deus não se agrada de vãs repetições, não. Você sabia? De vãs repetições, é aquela oração que você ora todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Lembra quando eu fui católica, nada contra, tá? Não se ofenda. Mas lembra que o católico, ele tinha, eu não sei se hoje, né? Eu acredito que as pessoas mais velhas ainda façam isso. Eles oram o terço todos os dias às 18 horas. Vãs repetições. Disso Deus não se agrada. É aquela oração ensaiada, gente, todo dia. A minha mãe, antes de se converter, a minha mãe tinha um caderno e com toda a oração, toda aquela reza que era feita ali do terço. Todo santo dia ela fazia aquela oração, aquela reza. É uma reza aquilo ali. Até que ela se converteu ao evangelho e aprendeu a orar. Oração, gente, é falar com Deus. É colocar o nosso coração. É ser sincero diante de Deus, reconhecer a nossa falha. Reconhecer que a gente errou. Pedir perdão para Deus, abandonar o pecado e dizer, Senhor, me ensina. Me ensina a ser aquela pessoa segundo o teu coração. Me ensina, acha em mim o verdadeiro adorador, aquele que te adora em espírito e em verdade. Faça aquela oração que agrada o coração de Deus. Você sabia que a oração, ela é um incenso que sobe, Deus faz assim, ó. Meu filho está orando. É aquela coisa agradável. É aquela oração aonde é um louvor, é adoração, é gratidão. É colocar a palavra e dizer, Senhor, eu estou passando por tal situação, mas eu sei
que em ti eu posso todas as coisas, que o Senhor já me deu vitória, e eu estou colocando nas tuas mãos, Pai, esta situação. Me dá a palavra para que eu possa batalhar, e eu vou vencer essa batalha, Pai, em nome de Jesus, porque é o Senhor que guerreia as minhas guerras. Uma oração simples e eficaz. Não precisa ficar fazendo oração ensaiada. Senhor, porque não sei. Não é isso que Deus quer. Deus quer intimidade, que você converse com Ele. Ele é teu pai, filho com o pai, filha com o pai. Converse com Ele. Eu converso com Deus aqui, eu coloco louvor ali no YouTube de manhã, saio caminhando dentro de casa, dobro o meu joelho, se o Espírito Santo me mover, mas eu fico em oração. Vou em cada peça da minha casa, oro, abençoo aqui o meu local de trabalho, abençoo a minha maca, abençoo os meus clientes, os clientes do meu esposo, profetizo vendas lá para a loja, para a vida dele, para os colegas dele. Vou orando, abençoando a escola do meu filho, os funcionários, as professoras, a diretora. Eu oro por todos. Vou orando, o Senhor abençoa a nossa cidade, guarda cada entrada, cada saída. Livra, Pai, do acidente, esses espíritos da morte que saiam daqui em nome de Jesus. Vai orando, vai liberando palavras de bênção sobre a tua cidade, sobre o teu bairro, na vida dos teus vizinhos. Se ele não é uma bênção, ele já é, em nome de Jesus, pela tua fé. Pelos olhos da fé, ele é uma bênção. Profetize isso. Ore dessa forma. É assim que você agrada o coração do Pai e é assim que você faz uma oração eficaz. Não é aquela lamúria, todo dia a mesma coisa, aquela oração ensaiada. Deus já diz, lá vem ele de novo, lá tá de novo, tá bom, meu filho. Aprenda. É na simplicidade. Deus trabalha com os puros e sinceros de coração. Ele não quer oração ensaiada. Ele quer que você faça aquela oração aqui do teu coração. Eu falo. Eu digo, Senhor, eu estou cansada de tal coisa. Me ajuda. Dá paz para o meu coração. Eu coloco essa situação nas tuas mãos, Pai. E me dá direção. Me diz o que eu tenho que fazer. De que forma eu tenho que agir, eu devo proceder, Pai. Mas eu sei que tu já me deu a vitória em nome de Jesus. Pronto. Adora a Deus. Canta um louvor. Deixa o louvor tocando. É isso que Deus se agrada. De um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. É o que diz a palavra. E a Bíblia diz que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Você não deseja a derrota, então não é isso que você deve declarar, orar ou pedir. A escolha errada das palavras pode fazer com que até as suas orações trabalhem contra você. Tal como esta, né? Senhor, tenho este problema, ele está piorando. Isso não é o que Deus quer ouvir da tua boca. E esta palavra que você está falando, ela trabalha contra você. Contra você. E nós precisamos, gente, orar segundo a palavra de Deus. Como eu disse, em Oséias 4:6, o meu povo é destruído, eliminado, dependendo da tradução, é uma palavra forte, gente, por falta de conhecimento. A falta de conhecimento tem feito os homens serem destruídos e vidas sofrerem perdas desnecessárias. Falta de conhecimento. Isso é algo muito sério. É conhecer a palavra, diz, nós devemos conhecer, a gente prosseguir conhecendo o Senhor. Buscar o conhecimento da palavra. Qual é o conhecimento da palavra? É saber o que Deus tem e quer para mim. Que plano Ele tem para mim, que sonho Ele sonhou para mim. É isso.
é viver as promessas. A palavra diz que Ele nos deu vida e nos deu vida em abundância, que nós podemos todas as coisas. A palavra diz que Ele nos colocou por cabeça e não por cauda, então para de ser cauda e passe a ser cabeça. A palavra diz que você não vai tomar mais nada emprestado, mas você vai emprestar a muitos. Então confesse isso. Pare de dizer que você é endividado, que você é um derrotado, que você é isso, que você é aquilo. Ó, meu cartão de crédito, a dívida do banco. Não. Comece a declarar: Pai, essas dívidas estão todas pagas. Espírito Santo, me dá sabedoria do que fazer. Me dá sabedoria para administrar minha vida financeira. E em nome de Jesus eu sirvo Deus, dono do ouro e dono da prata, Pai, o Senhor já me deu as condições para honrar todos esses compromissos que eu fiz de forma errada. Confesse! Não foi Deus que foi lá na loja e se endividou, não foi Deus que foi no banco e fez a conta, o empréstimo. Então, se nós oramos da maneira errada, a oração que não é eficaz, ela não é respondida, e daí tem gente que começa: Deus esqueceu de mim, porque Deus não me ama, porque Deus não é Deus, é nós. De que jeito você está orando? De que forma você está pedindo? O que você está confessando? O que você está declarando? Não adianta você orar cheio de fé e depois começar a falar tudo ao contrário. Começar a olhar com os olhos naturais e dizer: pois é, eu acho que não é bem assim. Na dúvida, Deus não opera. Não seja inconstante na fé, mas seja uma pessoa que vá seguir, seja perseverante. Que esta palavra fale mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, edificadas, que essas pessoas sejam mais que vencedoras, que elas aprendam a orar, a profetizar, a lançar palavras de bênção nas suas vidas, na sua casa, na sua família, Pai. Que elas venham comer o bem, o melhor desta terra. Que elas comecem a confessar o melhor para suas vidas, Pai. E que elas vivam a vida plena, a vida em abundância que o Senhor veio para nos dar. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus. E se esta palavra abençoa a tua vida, passe adiante. Mande para um amigo, manda para um vizinho, para um colega de trabalho, para aquele familiar que está precisando. Mande para frente. Não fica para você. Curta, compartilhe, vai enviando, vai mandando, para que outras vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Deus te abençoe.